E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos ver o dataset do Titanic e o modelo Árvore de Decisões. Então, para o nosso projeto de hoje de Machine Learning, nós vamos receber uma base de dados referente às informações dos passageiros do Titanic e através das informações, se ele sobreviveu ou não, nós vamos calcular a probabilidade de um passageiro com determinadas características ter sobrevivido ou não. Para isso, nós vamos usar o modelo Árvore de Decisões. O primeiro passo do nosso projeto, como no vídeo anterior, vai ser importar as bibliotecas e funções necessárias para o nosso código. Vamos importar NumPy como NP, como no vídeo anterior. Vamos importar Accuracy Score e Train Test Split, como no vídeo anterior. Accuracy Score ela serve para definir a precisão e a Train Test Split serve para dividir o nosso banco de dados. Além disso, vamos importar a Decision Tree Classifier, que serve para implementar o nosso modelo, que é o de árvore de decisões. Vamos importar também a Export Text e a Plot Tree, serve para a gente conseguir visualizar a nossa árvore de decisões. Além disso, vamos importar a biblioteca Pandas. Essa biblioteca ela é muito útil na análise de dados e manipulação do nosso dataset. Logo mais eu vou falar um pouco mais sobre. Para o nosso banco de dados, nós vamos ir no site Kaggle, vamos digitar Titanic. Nesse primeiro link, nós temos o banco de dados do Titanic. Vamos vir em Data, baixar o train.csv. Nesse caso, o arquivo test.csv ele não vem com as respostas, ou seja, ele não está rotulado. Então vamos baixar apenas o train.csv e usá-lo tanto para teste quanto para treino. Mas você deve estar se perguntando o que é um arquivo .csv. A sigla CSV significa Comma Separate Value, ou seja, valores separados por vírgula. É uma forma de organização de linhas e colunas através dessa separação de valores por vírgula. Então, nós vamos usar esse formato para adaptar nosso dataset para o sklearn. Para esse dataset, temos as informações de todos os passageiros a bordo do Titanic. Temos aqui a ID do passageiro, vai de 1 até 891. Temos também a informação se ele sobreviveu ou não, 0 para não sobreviveu e 1 para sobreviveu. Temos a classe econômica em que esse passageiro viajou, de 1 a 3. Temos o seu nome, temos também o sexo biológico, idade, quantidade de irmãos ou parceiros a bordo do navio, nesse caso 1. Aqui a quantidade de filhos ou pais, nesse caso 0. Aqui temos o código do ticket, esse aqui. Em fare, temos o tanto que foi cobrado, o tanto que ele pagou por essa passagem, em dólares. Cabine, nesse caso a gente não tem um valor, então repare que alguns valores estão faltando nesse dataset, diferentemente da outra dataset Iris, os valores todos completos. Então nesse caso aqui, percebe que esse passageiro estava na cabine C85, mas para esse passageiro nós não temos essa informação. E por último, nós temos a cidade ou local no qual o passageiro embarcou. Agora que colocamos o nosso arquivo .csv na mesma pasta do projeto, para aqui, vamos usar a função pd.read_csv para como parâmetro o arquivo csv já deve estar na pasta do nosso projeto. Para isso a gente deve atribuir esse valor a uma variável, que eu vou chamar de dados. Ou seja, o que aconteceu aqui? A biblioteca Pandas ela leu o arquivo .csv e armazenou todas aquelas informações a variável dados. Agora dar um print dados. O que acontece? Bom, aqui a gente repara que a biblioteca Pandas ela separou bem bonitinho o nosso banco de dados. Então a gente tem 890 valores, Repare que os valores do meio aqui eles estão ocultos. Tem diferentes formas da gente visualizar o banco de dados. Bom, pode digitar dados.head. E assim temos apenas os primeiros valores. Repare que esse aqui tem um parâmetro que a gente pode escolher quantos primeiros valores a gente quer ver. No caso 10, então são os 10 primeiros valores. Ou por exemplo 50, nós vamos ver os 50 primeiros valores do nosso dataset. Além disso, nós podemos ver os últimos, dando dados.tail. Então repare que a gente não bota nenhum parâmetro, então nós temos os 5 últimos valores. Além disso, nós podemos escrever dados.describe. Então, nesse caso, nós vamos ter algumas informações gerais sobre o nosso dataset. Então a gente percebe que a gente tem 891 informações sobre o ID do passageiro, mesma quantidade para os sobreviventes, para a classe, quantidade de irmãos, quantidade de pais ou filhos e a quantidade e o preço. Além disso, nós temos a média desses valores numéricos. Então, esse valor seria a média dos valores numéricos que representam se o passageiro sobreviveu ou não.
a média da classe, a média do que os passageiros pagaram pela passagem. Temos várias informações sobre o nosso dataset. Além disso, podemos pedir para o Pandas imprimir dados.sum. Isso aqui vai imprimir a soma dos parâmetros que estão faltando, ou seja, dos valores que são nulos em cada categoria. Quando a gente fila, percebemos que temos 177 valores faltando para a idade, 687 valores faltando para a cabine e 2 valores para o local em que o passageiro embarcou. Então, a gente precisa tratar esses dados antes de implementar no sklearn, porque a gente precisa de um dataset completo para a implementação do nosso modelo. Então, além de ter dados faltando, a gente percebe também que esse dataset ele tem valores não numéricos, ou seja, ele também tem strings no meio do dataset. E o sklearn, como a gente viu, um dos requisitos para a gente usar o nosso banco de dados no sklearn é que todas as informações devem ser numéricas. Então, primeiramente, nós vamos criar um data frame com os valores de entrada, seria x igual td.dataframe. Para isso, nós vamos pedir para o Pandas tirar os valores da nossa variável dados, as seguintes colunas: pclass, que seria a classe, o sexo e a idade. Agora vamos dar um print para ver o que é exatamente nossa variável x. Aqui a gente percebe que a nossa variável x contém apenas esses valores, né, que a gente selecionou. Então essa vai ser a nossa data frame de entrada, ou seja, nosso banco de dados de entrada. Nós vamos fazer a mesma coisa para a saída, que é uma variável y, que vai receber td.dataframe dados, vai receber as colunas survived. Então nós vamos imprimir a variável y. Então temos aqui, seria o nosso banco de dados de entrada e o nosso banco de dados de saída. A saída seria a informação se o passageiro sobreviveu ou não ao Titanic. Então repare que o nosso dataset ainda tem valores não numéricos. Seria o valor referente ao sexo. Então para isso a gente vai usar na coluna sex. Então male a gente vai substituir por 0, male vai substituir por 1. Place igual a true. Então o que a gente fez foi, na coluna sexo, a gente substitui o valor de male para 0 e female para 1. Então bora dar um printf para ver se isso realmente aconteceu. Então aqui nós temos o nosso dataset antes dessa função, para que a gente tinha os valores male e female. E agora a gente tem 0 para male e 1 para female. Então a gente repara que as nossas duas primeiras colunas estão corretas, estão adaptadas para o sklearn, mas a coluna age tem alguns valores que não estão, mas a coluna age tem alguns valores que estão faltando. Então nós vamos fazer um processo similar. Vamos acessar a coluna age, .fill_na, ou seja, completar um não número. Mas com o que nós vamos completar? Nós vamos completar com o valor da mediana, para que nosso modelo ele não seja muito afetado por causa desses valores faltantes. A mediana seria o valor do meio do nosso banco de dados. Então, para isso a gente digita value stage.median. Então, value ela armazena o valor da mediana. A gente define em place verdadeiro. Então, através dessa função, completa os valores não numéricos em xage com value, seria a mediana da coluna idade. Então, bora dar um print x para ver o que acontece. Então, ó, a gente repara que esse penúltimo valor ele não estava completo. Agora ele está completo com o número 28. É justamente a mediana dessa coluna idade. Bom, então se vocês lembram, nós temos 4 requisitos da sklearn para que o nosso banco de dados esteja no formato adequado. O primeiro requisito é que a amostra e a resposta devem ser numéricas. Então a gente acabou de conferir que a gente acabou de transformar todos os nossos valores para valores numéricos. Então requisito 2
é que a amostra e a resposta devem ser vetores NumPy. Então, como a gente está trabalhando com pandas, a gente não precisa se preocupar com isso, porque pandas ele já adapta todo o banco de dados para esse vetor NumPy. Requisito 3 é que a amostra e a resposta devem ter o mesmo tamanho. Então, a gente também conferiu, né, na nossa análise do banco de dados que tem 891 valores, então correto. E o último requisito é que a amostra e a resposta devem ser estruturas separadas. Então, nós temos o x e nós temos o y para esse caso. Então, nós podemos começar a implementar o método árvore de decisões. Mas o que é árvore de decisões? Bom, a árvore de decisões é um modelo que a gente pode usar para implementar o Machine Learning, no qual se trata nada mais nada menos do que uma classificação. Ou seja, através de uma pergunta, ou várias perguntas, nós vamos classificar dois grupos de coisas. Então, nós pergunta, você é universitário? A resposta pode ser sim ou não. Então, nós vamos ter um grupo entre os universitários e não universitários. Então, depois disso, nós podemos perguntar, você mora em Belo Horizonte? E o nosso banco de dados vai ser dividido em universitário que mora em Belo Horizonte, universitário que não mora em Belo Horizonte e não universitários que moram e que não moram em Belo Horizonte. Então, através dessas perguntas sequenciais, a gente pode dividir o nosso banco de dados. E, através dessa divisão, esses indivíduos podem ter... Então, esses grupos, eles podem e devem ter características em comum. E é isso que a nossa Machine Learning vai fazer. Então, a definição seria que uma árvore de decisões faz a pergunta ou uma série de perguntas e classifica as informações com base nas respostas. Então, repare que as classificações elas podem ser feitas com base de dados numéricos ou respostas de sim ou não. Então, no caso anterior, a gente só tinha feito perguntas de sim ou não. E nesse caso, a gente pode fazer uma pergunta também, uma pergunta numérica. Por exemplo, se você tem idade igual ou maior a 25. Então, aqui ficariam pessoas com idade maior ou igual a 25 e aqui pessoas com idade menor do que 25. Então, repare que não são apenas perguntas de sim ou não. Então, nós temos algumas terminologias para a nossa árvore de decisões. Temos nó raiz, que seria a primeira pergunta, a pergunta que vai separar primeiro o nosso banco de dados. Temos o nó de decisão, que são as intermediárias, e folha ou nó terminal. Seria o fim da nossa árvore, ou seja, o ponto em que a nossa árvore decide parar de perguntar, porque ela já tem um valor satisfatório. Então, a pergunta importante é qual é a coluna do meu dataset a gente vai usar em cada nó. Ou seja, qual das perguntas a gente vai fazer primeiro, a gente vai fazer segundo e a gente vai fazer por último. Então, o melhor parâmetro que a gente pode utilizar é aquele que divide com maior precisão os dados de cada nó. Mas o que significa? Suponha que um programa ele foi projetado para prever se uma pessoa é diabética. Esse banco de dados ele possui a idade, o antecedente de condição da família, se a pressão arterial é alta e se a pessoa é diabética ou não. Então, esse seria o nosso banco de dados. E a gente se pergunta qual é a pergunta que eu vou fazer no nosso nó raiz. Então, para isso, a gente tem essa definição de pureza de um parâmetro. Seria, se o parâmetro separa perfeitamente o problema, por exemplo, todas as pessoas com histórico de diabetes na família também são diabéticas, então esse parâmetro é chamado de parâmetro puro. Mas o parâmetro puro ele não costuma correr em um problema real, porque a vida nada é tão determinístico assim. Então, a gente tenta encontrar o parâmetro mais puro, ou seja, com a menor impureza. E esse parâmetro vai ser o nosso parâmetro nó raiz. Ou seja, vai ser o parâmetro que descreve melhor a nossa relação de entrada e saída. Então, para isso, a gente tem o índice Gini, e a definição técnica seria a probabilidade de duas amostras aleatórias possuírem classificações diferentes. Então, ele é usado para medir essa impureza de cada parâmetro, e ele possui valor de 0 a 1. Quanto maior o valor, maior a impureza. Então, a gente vai aplicar o índice Gini em cada um dos nossos parâmetros e tentar descobrir qual é o mais impuro, ou mais puro. Então, quando a gente aplica esse índice Gini, eu não vou entrar em uma definição mais aprofundada de como o índice Gini é calculado. Para isso, vocês podem dar uma olhada na internet, muito material que explica muito bem como o Gini é calculado. Mas para isso, a gente só precisa entender que o índice Gini ele mede o quanto o valor é puro. Então, nesse caso, a idade tem valor de 0,75, antecedente 0,59 e pressão alta 0,63. Então, com base nesses três valores, a gente consegue determinar que o antecedente de diabetes é o valor mais puro. Então, nós vamos definir esse parâmetro como o nosso nó raiz. Então, agora que a gente definiu o nosso primeiro parâmetro, precisamos definir o segundo. Para o segundo, a gente define também o valor com mais pureza. Então, entre idade e pressão alta, nós temos que pressão alta é o índice mais puro. Então, essa segunda pergunta, o parâmetro, seria referente à pressão alta. E o último, a idade.
Então é assim que a gente define qual parâmetro nós perguntamos primeiro. Agora que entendemos o nosso modelo, podemos continuar com o código. Vamos primeiro dividir o nosso banco de dados de entrada e saída entre treino e teste, como fizemos no modelo anterior. Usando a função string_test_split, sendo o tamanho teste correspondendo a 30% do nosso banco de dados. Vamos definir random state qualquer. Bom, agora vamos instanciar o nosso modelo. Usando a função que a gente definiu, decision_tree_classifier, do sklearn. Usando o critério Gini, como foi explicado para vocês. Então, repare que o sklearn nos permite usar a árvore de decisões com outros critérios. Mas para essa aula, então vamos treinar o nosso modelo. Função fit. E agora o nosso modelo já está pronto para prever os resultados. Então vamos medir agora a precisão do nosso modelo. Vamos definir a variável resultados corretos, que recebe y_teste, e os resultados da árvore. São os resultados que a nossa árvore previu. Seria igual lf.predict, os resultados que a gente separou para o teste. Então a nossa precisão vai ser medida através de accuracy score, resultados corretos e resultados da árvore. Então bora dar um print precisão. Então repare que para esse modelo a gente atingiu uma precisão de 79%. Então agora, para que a gente tenha uma análise um pouco mais visual da nossa árvore, nós vamos fazer o seguinte. Definir uma variável R, que vai receber o valor export text, como se fosse o valor de texto dessa árvore de decisões. Então a gente vai usar o CLF, que é a nossa árvore, com feature names, que são os valores da coluna, x.columns, esses valores para uma lista. Então isso aqui chama os valores referentes às colunas. Então agora a gente vai dar um print R para a gente ter essa visualização da nossa árvore. Bom, então no fundo é isso que a nossa árvore está fazendo. Para a gente entender, a primeira pergunta, ou seja, a pergunta que a nossa árvore definiu como o menor índice de Gini seria o sexo. Então se for menor do que 0,5, ele vai para essa categoria. Se for maior, ele vem para essa. Então no fundo ele está perguntando se é homem ou mulher. Então aqui ele pergunta se a idade é menor do que 6,5. E depois passa para a próxima pergunta, seria a classe, que é menor do que 2,5. Para essas três perguntas, a nossa árvore já consegue definir que esse subgrupo, ele provavelmente sobreviveria. Porque no nosso banco de dados, esse subgrupo provavelmente sobreviveu. Então, assim que funciona, depois que ele define a classe, aquele nó terminal, ela volta para esse nó de decisão, continua fazendo perguntas até que seja capaz de responder. Então, até que a árvore de decisões consiga organizar em subgrupos com características em comum, ou seja, com saídas em comum. Seriam sobreviveu ou não sobreviveu. Então, a nossa árvore vai fazendo as perguntas e vai classificando. Então, esse subgrupo provavelmente não sobreviveria. Esse subgrupo sobreviveria. Então é assim que funciona a nossa árvore de decisões. Então por hoje é só, pessoal. Nós vamos disponibilizar alguns exercícios para vocês colocarem o conteúdo em prática. Obrigado pela atenção e até mais!